E a gente continua falando sobre as ações, essa agenda fiscal do governo federal, já que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo considera essa medida ineficaz e acaba indicando que ela vai aumentar os impostos. A gente conversa agora ao vivo com o deputado Joaquim Passarinho, que é do Partido Liberal, que eu tenho a honra de receber aqui na Jovem Pan. Que bom conversar com o senhor ao vivo nesse final de semana. O senhor que sempre está nesse discurso, deputado, sobre essa reforma, sobre a agenda econômica, sobre os efeitos que tem no empreendedorismo. O que esperar dessa agenda econômica anunciada pelo ministro Fernando Haddad durante esta última semana? Ótima tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Obrigado pelo convite. E eu queria começar pelo que você falou. Nós esperávamos um pacote de corte de gastos e que veio um pacote econômico, né? Bem diferente daquilo que nós esperávamos. No final, o corte de gasto mesmo só houve em cima dos militares. Esses tiveram corte de gasto. O resto do governo não faz corte de gasto em nada. O governo tenta melhorar a sua arrecadação para compensar esse gasto excessivo que ele vem fazendo. Essa que é a nossa preocupação. Nós achamos que nós precisamos equilibrar o orçamento. Com um déficit que nós temos quase 105 bilhões de reais, como é que nós vamos zerar isso? Como é que nós vamos equilibrar as contas do país? E não vai ser com esses pequenos arremedos, com esses mesmos arranjos que o governo tenta fazer. Então, a nossa preocupação nós precisaríamos de coisas efetivas, corte de gastos efetivos. E no meio de um corte de gasto, ainda vem, nos impressiona porque aquilo que ele prometeu, que nós concordamos fazer uma isenção até R$5.000, ele vem dentro de um pacote de corte de gastos. Isso não é corte de gastos, isso é aumento de isenção. Então, algumas coisas nos surpreendem. A fala do líder do governo dizendo que vão baixar em 15% das emendas parlamentares, está acordado com o Congresso. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu falei ontem com mais de 10 deputados. Nunca ninguém ouviu falar nisto. Então, é um sonho que o governo coloca, talvez aqui com uma narrativa de final do ano, e a resposta o mercado deu. O dólar já disparou, já passou de R$6, e nós vamos, talvez, levar o Brasil para um buraco nunca visto. Eu conversei essa semana, um pouco curta, na verdade, aí na capital federal, com alguns nomes dos colegas do senhor, inclusive, sobre essa repercussão. Quando indica que haverá um corte de gastos, mas no mesmo anúncio é feito ali também esse anúncio sobre o imposto de renda, né, até R$5.000. E aí alguns aliados do governo me disseram o seguinte, que era necessário indicar algo que fosse ajudar o lado social antes de fazer um corte de gastos. Esse gesto, o senhor enxerga como algo eleitoreiro? Tem como? A oposição já pensa em recorrer, em reagir de alguma forma, colocando claramente que isso é algo olhando numa eleição e não uma articulação para resolver ou equilibrar as contas do governo, deputado? Como eu falei, nós não vemos nisso nada efetivamente de corte de gastos, né? Há um palanque eleitoral. Infelizmente, eu já esperava pelo isso, porque não está no DNA do PT, não está no DNA deste governo cortar gasto e sempre gastar mais. Nós temos que discutir com esse governo, primeiro, qualidade do gasto, né? Nós precisamos fazer qualidade do gasto. O governo coloca que vai fazer um pente fino, fazer uma avaliação dos programas sociais. Isso não pode ser projeto especial de corte de gastos. Isso já é a obrigação do governo. Nós não podemos aceitar que programas sociais sejam burlados. Isso tem que ser, isso é continuamente o governo faz isso e sempre fez, não é novidade nisso. A única novidade que nós temos é uma isenção até 5 mil, volto a dizer que nós não somos contra, mas ele não pode estar dentro do pacote de corte de gastos. Então o governo, como qualquer tipo de corte, há um certo problema político com o PT, por exemplo, limitar o aumento de salário mínimo, isso é muito difícil para a gente fazer, né? Tem algumas coisas que a gente começa a tentar fazer e, em contrapartida, a gente precisa, de qualquer maneira, botar algo de bondade. E de bondade em bondade, o Brasil está tendo um déficit fiscal muito grande, o Brasil está tendo uma inflação grande já, a carestia, como nós chamamos, grande, e, principalmente, piorando com o dólar nas alturas como estão. O governo não faz o seu papel, não faz o que deveria fazer e empurra para dentro da iniciativa privada, empurra uma responsabilidade para o empreendedor brasileiro, que já paga muito imposto. Nós estamos querendo discutir desoneração da folha, nós queremos discutir diminuição de impostos, e o governo só pensa em aumentar impostos para equilibrar o seu gasto, ao invés de gastar melhor e diminuir seu gasto. O senhor representa uma comissão
muito importante, essa frente do empreendedorismo. Na verdade, são vários empreendedores de diversos segmentos e investidores. O que o senhor está ouvindo após esse anúncio do Ministério da Fazenda? E eu já emendo na pergunta se o senhor também vai realizar ou já realizou um convite para o ministro Fernando Haddad ir até lá no almoço que acontece na capital federal para explicar, para conversar com os parlamentares, com os representantes sobre essa agenda, sobre esse anúncio, tanto do corte de gastos quanto sobre o imposto de renda. O senhor já fez ou ainda vai fazer esse convite, deputado? Nós estamos reformando o convite que nós tínhamos feito à ministra Tebet, né? A ministra Tebet, Simone Tebet, foi quem anunciou inicialmente esse pacote. Ela ficou de ir conosco, remarcou porque ela queria que o pacote fosse anunciado. Então, desde ontem, nós já retomamos esse pedido para a ministra Tebet poder estar conosco na frente parlamentar do empreendedorismo, discutindo esse assunto, para que a gente possa trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. O empreendedor, ele pensa no ano de 2025 agora que ele pensa em contratação, agora que ele se planeja para o ano seguinte. E na hora que ele vai se planejar, o que o governo faz, ao invés de cortar gasto, é apontar para aumento de carga tributária. É a pior coisa que pode acontecer para a economia, vai com certeza ter uma retração e as pessoas estão muito preocupadas, dependendo do tamanho do empreendedor, eles estão preocupados, porque, volto a dizer, até na hora de você fazer corte de gasto, o governo faz mal e faz errado. Então, volto a dizer, não está no DNA desse governo, infelizmente, e nós vamos ter que trabalhar não só a frente do empreendedorismo, mas já estamos conversando com as outras frentes, para a gente fazer uma grande união nesse final do ano, para não deixar que essa sanha de arrecadação do governo possa prosperar para 2025. Em uma rápida retrospectiva, olhando a chegada do presidente Lula, do governo como um todo no Palácio do Planalto, teve uma liberação do Congresso Nacional de Orçamento, liberação de recursos um dia após o outro, vários assuntos colocados em discussão e liberando o recurso. Não faltou dinheiro realmente até aqui, mas na visão da oposição, esse dinheiro foi utilizado realmente de forma errada e houve uma demora do governo em entender que estava se afundando em todas essas complicações financeiras, deputado? Com certeza, eu acho que eu volto a dizer, vamos voltar não só para o corte de gasto, mas eu falo muito mais na qualidade do gasto. Por exemplo, nossos programas sociais são super importantes, mas eu não vejo programa social que você não tenha porta de saída. As pessoas entram nos programas sociais do governo e não saem nunca mais. Quer dizer, nós estamos vendo aí o número de concordatas, o número de falências, o número de pedidos de desemprego. Isso vai na contramão do que o IBGE fala. O IBGE vem e diz que está acabando com o desemprego, está diminuindo o desemprego. Aí vem o Ministério do Trabalho e diz que está aumentando o seguro-desemprego, está aumentando as concordatas, está aumentando a falência. Eu não vejo, essas coisas são incompatíveis estarem acontecendo ao mesmo tempo. O que nós estamos acontecendo, talvez seja o IBGE calculando o trabalho informal, porque as pessoas estão saindo da formalidade e estão indo para a informalidade. Isso é muito ruim. Então, o governo não consegue se encontrar, fica batendo cabeça, só esse projeto, esse pacote, que não é um pacote, é um projeto fiscal, ele demorou quase 2 meses se debatendo dentro do próprio governo, para, no final, praticamente nada ser cortado. Volto a dizer, nenhum ministério foi atingido, o único ministério atingido foi através das Forças Armadas. Esta foi a única que foi atingida com gosto de gasto real. O resto não, é arrecadação, cada vez jogando na costa do empreendedor, de quem emprega nesse país, quem paga imposto, é que vai sofrer as consequências se nada for feito. Eu espero que o Congresso possa estar alerta nesse final de ano. Temos ainda a reforma tributária para votar, tem muita coisa, mas nós esperamos porque... Fora isso, o governo pede cobrar JPC, juros de JCP, quer cobrar juros de grandes empresas, quer cobrar patrimônio, ou seja, o governo só é bom de fazer pacote para arrecadar, para cortar gasto nunca. Agora, o senhor comentou sobre reforma e outros assuntos, uma agenda cheia, na verdade, mas o recesso já está chegando. Se formos olharmos aqui em dias úteis, tem cerca de 15 dias de expediente no Congresso, na Câmara, como um todo. O que esperar de Arthur Lira? Arthur Lira vai querer colocar em votação isso mesmo? Ele acha que já tem essa articulação, que vai ter o apoio da oposição, de governista, ou isso vai ficar nas mãos de Hugo Mota, se caso conseguir se eleger e se tornar o substituto de Arthur Lira aí? Olha, como você conhece bem, Bruno, no nosso Congresso, nós temos orçamento para votar, nós temos a reforma tributária para votar, não só a 68, como a 108,
voltando do Senado. Nós temos esses pacotes para votar, nós temos diversas outras, nós temos o TBU, que é Imposto Universal, que precisa ser prorrogado. Tive com o presidente Lira anteontem, conversando sobre esses assuntos. Nós temos esses piladores que o presidente Barreirinha, da Receita, quer implantar. É muita coisa para pouco tempo. Então, o governo vai ter que sentar na mesa, negociar não só com os líderes da base, porque essa base está fragilizada, porque lembre que também nem a base está satisfeita, porque foram cortes nas suas emendas também. Então, eles vão ter problema, inclusive na base do próprio governo, para que eles possam implementar tudo isso. É muita coisa em pouco tempo, eu não acredito que o governo, nem o Lira, com toda a boa vontade, vai conseguir fazer isso. Eu já vou liberar o senhor, mas antes, quero só aproveitar, o senhor comentou sobre as emendas que estão suspensas e as emendas se tornaram uma articulação, algo para se fazer uma negociação dentro do Congresso. Como que uma ala do governo ou como que o ministro, o governo, vai conseguir fazer essa negociação sem essas emendas? Isso vai dificultar, né? Vai ser necessário levar na conversa, vai ser necessário uma chance a mais ali, uma dose de confiança no ministro, no governo. Como negociar sem essas emendas? Pois é, primeiro vamos falar que nós estamos falando de emendas impositivas, elas são obrigadas, né? Nós precisamos pagar. O governo está segurando as emendas que os deputados fazem para barganhar com os deputados de voto no final do ano. Isso não se faz, tá? Isso é imoral, não se pode fazer isso. O que o governo pode fazer é em cima dos seus extras. O governo distribui extra para a sua base. Nesse extra ele pode negociar o que ele quiser e ele faz isso muito bem, faz isso como nenhum outro governo fez. Mas dentro das emendas de bancada, que são emendas estruturantes para os estados, e as emendas individuais dos parlamentares, que essas sim estão comprometidas lá com a base, com o município, com o prefeito, que está com dificuldade de fechar seu caixa, fechar seu ano, isso não se faz. Se segura, não prejudicando o deputado, mas prejudicando os municípios, que é o ente mais fraco dessa cadeia toda, estão prejudicando os municípios em cima de algo que é legal. É impositivo, as emendas são impositivas, o governo não tem como barganhar, ele tem que pagar. Se não pagar esse ano, vai empenhar e pagar no que vem, mas é obrigação dele fazer. Então o governo joga mal de todas as maneiras, joga mal com o seu recurso, joga mal com o recurso do Congresso, joga mal no diálogo com o Congresso. Haja vista o líder do governo ontem dizer que essa diminuição de 15% de emenda foi negociada com o governo, com a oposição. Eu volto a falar para você, ontem conversei com 10 deputados, vários partidos diferentes, e nenhum nunca ouviu falar desse tipo de acordo com o governo. O governo joga mal, joga errado. A gente vai ficar de olho nessa importante agenda econômica, anúncios para tentar fazer um corte de gastos, imposto de renda, alguns que serão resolvidos ainda este ano, outros que vão ficar para o ano que vem. E a gente conversou então ao vivo com o deputado Joaquim Passarinho, que é da oposição do Partido Liberal e está de olho justamente nesse anúncio, nessa repercussão imediata que mexeu com o mercado financeiro em relação ao corte de gastos. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você, bom trabalho. Ótimo final de semana.